Antes mesmo do sol se pôr no horizonte dourado do deserto, uma sombra espessa já começava a se estender sobre a antiga cidade de Jericó. Essa cidade milenar, guardiã de segredos e histórias gravadas nas pedras escurecidas pelo tempo, erguia-se imponente, protegida por muralhas altíssimas. Eram essas paredes, construídas há gerações, que resistiam ao assédio dos inimigos. Os ventos quentes da tarde acariciavam as ruas estreitas, levando os murmúrios dos moradores. O ar parecia carregado de tensão, uma atmosfera palpável que anunciava algo prestes a acontecer. Entre as sombras que se alongavam, surgia uma figura solitária, um homem firme, de olhar austero e decidido, como se carregasse sobre os ombros o peso de um povo inteiro. Esse homem era Josué, o líder escolhido para guiar Israel à conquista da terra prometida, sucessor de Moisés, o grande libertador. Já imaginou como uma ordem tão incomum, considerada estranha até mesmo para os padrões de guerra, poderia reunir uma multidão inteira em um silêncio quase reverente, com corações entrelaçados de esperança e apreensão? Como um exército pode marchar por dias sem atacar, sem disparar uma única flecha, controlando a ansiedade e os impulsos naturais da batalha? Convido você a mergulhar nesse mistério profundo, a sentir o que foi estar diante daquela muralha aparentemente intransponível, tocados por um poder invisível que vai além da lógica humana. Estamos prestes a revisitar o cerco a Jericó, um dos episódios mais emblemáticos e decisivos do Antigo Testamento. Imagine a cena: um vasto exército acampado às margens do território inimigo, liderado por um homem que carrega o legado dos grandes líderes do passado, mas também a ansiedade do desconhecido. À sua frente, as muralhas de Jericó se elevam imponentes e desafiadoras. Feitas de pedras enormes, acumuladas com paciência e determinação, essas paredes guardam não apenas a cidade, mas simbolizam a resistência contra o destino traçado para aquele povo errante. O cheiro do pó e da brisa seca envolve os acampamentos. O sol se põe lentamente, tingindo o céu de tons quentes, criando um cenário de suspense que confere uma nova dimensão a qualquer batalha convencional. Agora, imagine a noite no acampamento de Israel. Em vez do clamor usual de guerra, não há tamboradas ou retumbar das armas. Um silêncio absoluto domina, pesado como um manto. A única coisa que se ouve é o sussurrar do vento entre as tendas e o farfalhar das plantas secas, como se guardassem o segredo de um plano sombrio e silencioso. Os soldados permanecem firmes em seus postos, corações batendo entre a inquietude e a fé. A ordem é clara, porém inusitada: marchar ao redor das muralhas uma vez por dia, em absoluto silêncio, durante 6 dias consecutivos. No sétimo dia, a ordem se repete, mas são 7 voltas ao redor da cidade, com o som das trombetas rompendo o silêncio para despertar algo que ninguém ainda compreendia. Essa estratégia contrariava toda a noção tradicional de combate. Nada de investidas, nenhuma ofensiva, apenas passos meticulosos, cadenciados e uma obediência quase mística a um comando que desafiava a razão. Como entender essa tática? Por que não usar catapultas ou escalar as altas pedras? O mistério cresce diante de quem observa. Nos bastidores do exército, a ansiedade é palpável. Cada soldado luta para conter o medo e a dúvida enquanto marcha, dia após dia, na sombra de um inimigo imóvel e silencioso que também os observa. O que se passa na mente de Josué, líder marcado pela fé e pelo dever? Que sentem os sacerdotes que carregam a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus e esperança viva daquela vitória improvável? Josué mostra em seu semblante uma determinação feroz quase palpável. Seus olhos fixos nas muralhas parecem desvendar os segredos das pedras, atentos a qualquer sinal de fraqueza invisível até então. Naquele momento, o tempo não é apenas uma medida cronológica, mas um elemento sagrado e ameaçador. A cada passo dado no silêncio do cerco, cresce uma tensão inevitável. No acampamento, sob as estrelas do deserto, o silêncio ganha um caráter quase cerimonial. Seus ecos acompanham cada passo dos soldados, cada sopro das trombetas abafado pela fé que sustenta os corações. Chega enfim o sétimo dia. Toda a expectativa acumulada nos 6 dias anteriores converge em um movimento intenso e singular. O exército de Israel marcha 7 vezes ao redor da cidade, como um gigantesco coração pulsando em uníssono. O ritmo da respiração acompanha o som ensurdecedor das trombetas que parecem convocar uma força invisível. Então, vem um instante que parece congelar o próprio tempo, um estrondo poderoso capaz de destruir a realidade. As muralhas, que antes pareciam inabaláveis, começam a ruir. Um som parecido com uma tempestade atravessa o deserto enquanto pedras gigantescas se desprendem e caem. Não é a força das armas ou catapultas, mas o poder divino respondendo à fé perseverante daquele povo. Diante daquele espetáculo, o povo de Israel presencia algo além da lógica e da ciência humanas. As muralhas caem sem combate, sem o brilho da espada numa luta. O que ocorreu nos segundos antes do estrondo final foi mais que uma ação militar. Trata-se de uma manifestação sobrenatural concreta, um agir invisível que move a história segundo a promessa e a fé.
Após o colapso das muralhas, a cidade cai não pela força bruta, mas pela quebra silenciosa e inesperada do que se julgava inexpugnável. A destruição, embora contundente, carrega um significado maior. Não é só vitória militar, mas a confirmação de que a fé pode mover montanhas, ou melhor, derrubar muros que parecem invencíveis tanto na terra quanto no coração do homem. Neste momento decisivo, surge um ponto de luz entre os escombros, Raabe, mulher de Jericó, que arriscou tudo para esconder os espiões enviados por Josué. Sua coragem e hospitalidade foram a causa de sua salvação e a de sua família em meio à devastação ao redor. Nesse gesto simples e poderoso, vemos a misericórdia possível mesmo nos momentos mais sombrios. Raabe torna-se um exemplo vivo de redenção, mostrando que, mesmo em conflito, há espaço para escolhas que mantêm o humano, transformam o destino e preservam a esperança. Enquanto o exército se movia pela cidade em ruínas, Josué olhava para o horizonte aberto, consciente de que aquela vitória silenciosa mudaria para sempre o rumo do povo escolhido para habitar a terra prometida. As muralhas caídas transformaram-se em símbolos eternos do agir de um poder invisível e transcendente que se manifesta por meio da obediência disciplinada, da fé paciente e da esperança determinada. Mas a mensagem dessa história não está presa à antiguidade. Ela reverbera em nossas vidas, desafiando-nos a olhar para dentro, onde enfrentamos nossos próprios muros internos, silenciosos obstáculos que parecem erguer-se à nossa frente. Quantas vezes encaramos batalhas que exigem desapegar dos resultados imediatos? Quantos medos e dúvidas internos pedem passos silenciosos, paciência, ordem e uma fé que transcendam o entendimento imediato? Essa narrativa convida a refletir sobre o silêncio como terreno fértil para o crescimento, sobre o valor da disciplina silenciosa que antecede a vitória. Se a espera parece difícil diante dos clamores por ação imediata, essa história revela a força do silêncio e a sabedoria de confiar em um movimento ainda invisível. No coração da narrativa, há um equilíbrio fascinante entre fé e estratégia, entre aceitar o invisível e agir concretamente. Esse ensinamento é tão atual quanto necessário, especialmente em uma época que valoriza respostas rápidas, muitas vezes ignorando a profundidade e a paciência essenciais para transformações duradouras. Contudo, essa fé disciplinada tem seu preço. O destino dos habitantes de Jericó que não foram poupados lembra que a fé aliada ao poder traz consequências sérias, não se reduz a uma simples vitória. Não é uma apologia à violência, mas uma reflexão sobre os efeitos reais da fé prática em contextos concretos. Assim, o cerco a Jericó é mais que a queda de muralhas, é a transformação que acontece quando um povo confia no invisível, suporta o silêncio da espera e age com determinação no momento certo. Essa história nos desafia a entender que nem toda vitória surge da força ou da pressa. Algumas batalhas exigem resistência fiel, paciência e uma quietude estratégica que, à primeira vista, parece sem sentido, mas se revela essencial na hora certa. Respeitar essa tensão entre o visível e o invisível, entre o agora e o futuro, é talvez o verdadeiro campo de batalha da existência humana, onde glória e derrota se entrelaçam. A condição humana é feita dessa habilidade de esperar o instante certo para agir, mesmo quando o mundo clama por urgência. Mas essa esperança nunca é passividade. Ela pede confiança ativa, ação contínua e corajosa, que inclui silêncio e o momento certo para a demonstração. Reconhecer que certos muros só caem quando nos rendemos a algo maior que nossa lógica é a chave para compreender essa história. O cerco a Jericó permanece uma imagem viva do modo como a história humana pode ser movida além dos sentidos, desde que ousemos crer no invisível. Ele nos desafia a considerar que a verdadeira vitória pode nascer do silêncio, da disciplina e de uma fé que ultrapassa aparências e medos. Se você chegou até aqui, saiba que muitas outras histórias esperam para revelar seus mistérios. Afinal, assim como as muralhas de Jericó ruíram diante da fé perseverante, também as ideias precisam cair para que novos horizontes floresçam. Esta narrativa transforma o extraordinário em convite à paciência e à confiança no que não controlamos completamente. Sua moral está na crença firme e na disciplina, mesmo quando tudo parece incerto e a ação ausente. Marchar silenciosamente ao redor da cidade por 7 dias simboliza a entrega plena ao plano, sem buscar resultados imediatos ou provas visíveis. No cotidiano, essa mensagem se reflete em várias situações que exigem perseverança silenciosa diante da pressão por respostas rápidas. Imagine uma equipe onde cada membro deve confiar em um processo estratégico, mesmo sem frutos visíveis no começo. Cada passo dado traz progresso, ainda que lento. A disciplina, o silêncio e a fé no processo viram as armas invisíveis mais poderosas, transformando o invisível em mudança real. Diante da pressão por respostas rápidas, essa história ensina que o tempo é muitas vezes nosso aliado mais fiel. Obedecer a um plano maior pode ser o caminho para uma vitória inesperada e completa.
A maior barreira é aceitar a espera, o mistério e a falta de controle, elementos que revelam um poder transformador em seu estado mais puro. Como as muralhas que resistem ao assalto, nossas resistências internas caem quando nos rendemos ao invisível e ao desconhecido no momento certo. Vejo o cerco a Jericó como uma das demonstrações mais fortes do que significam a fé disciplinada e a esperança silenciosa, seja para um povo ou para um indivíduo. Nem todo triunfo nasce da pressa ou da força bruta. Algumas batalhas exigem resistência fiel e quietude estratégica, que só revelam sua importância no tempo certo. Respeito profundamente essa tensão entre o que vemos e o que não vemos, entre o instante e o futuro, entre a dúvida e a certeza. Esse equilíbrio talvez seja o verdadeiro campo de batalha da existência, onde glória e derrota se escolhem. A miséria e a beleza da condição humana dependem da habilidade de esperar o momento certo para agir, mesmo quando o mundo clama por urgência. Mas essa esperança nunca é passividade. Ela exige confiança ativa, ação contínua e corajosa, que envolve silêncio e o estardalhaço do instante apropriado. Reconhecer que alguns muros só caem quando nos rendemos a algo maior que nossa lógica e força é a chave para entender essa história. Assim, o cerco a Jericó permanece uma imagem viva de como a história humana pode ser movida além dos sentidos, se ousarmos crer no invisível. Ele desafia cada um a considerar que a verdadeira vitória nasce do silêncio, da disciplina e da fé que transcende aparências e medos.